Vem comigo, ó, um assunto legal hoje. Como saber qual rinoplastia é ideal para você? Primeiro, a gente parte de alguns princípios. As queixas que você tem sobre o seu nariz, que nariz que você gostaria de ter e a gente usa também as medidas da sua face, que a gente chama de antropometria facial. E a gente também leva muito em consideração o perfil psicocomportamental. Então a gente junta as suas queixas com as suas medidas, com o que você almeja, mais o seu perfil para montar um projeto e fazer uma simulação para te apresentar, beleza? Em relação às medidas faciais, elas têm algumas medidas que são padrões para a beleza de face. Tem algumas medidas que a gente pode mudar de acordo com o perfil. Tá? Então vamos falar primeiro das medidas que são padrões e são fixas. Só que não pode ser uma medida de uma pessoa para outra pessoa, porque é a medida da sua face. E dependendo da sua face é que a gente vai achar as medidas do seu nariz. Bora ver? Olha aqui. Nossa modelo aqui, não sei se vocês estão conhecendo, nossa querida Jamile, sim, a Jamile fez hino conosco. Ela já era linda, ficou ainda mais linda e ela tem as medidas padrões, olha isso. Nós deixamos nas medidas padrões o nariz dela. Nós temos os terços faciais, que é do início do cabelo até uma linha que passa sobre as sobrancelhas, na base do nariz e no limite inferior do queixo. Essa medida inferior é igual à medida do meio, que é igual à medida superior. Então, como faz para a gente achar o comprimento do nariz? A gente pega a medida superior mais a medida inferior, que são as mesmas, ou soma e divide por 2, a gente acha o tamanho do nariz. Beleza? Agora, em relação à largura do nariz, olha só, uma linha que passa no canto medial do olho passa na lateral do nariz. E a outra linha passa no canto lateral do olho. Essa medida aqui é a mesma medida que a largura do nariz. Desse jeito a gente acha a medida do nariz. Essas medidas são estáticas, são padrões que não deveria ser mexida. A gente tem que respeitar esses padrões de medidas do nariz. Agora, tem algumas medidas e alguns padrões que pode variar dependendo do gosto de cada paciente. Bora ver eles? Vem cá. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Quais são os padrões que podem mudar? Olha isso aqui, ó. Ângulo nasolabial. O que é isso? É o ângulo formado pela linha do nariz com a linha do lábio. Chama ângulo nasolabial. Ele pode variar de 90 em homens mais conservadores, está em 110, mas hoje nós já estamos mais avançados. Pode ir até 115. Pessoa que é um nariz bem empinado pode ser até 115. Então, uma pessoa mais conservadora, mais analítica, mais fechada, pode pedir um ângulo de 90. Por exemplo, um homem conservador vai querer um ângulo de 90 graus. Uma mulher muito comunicativa, muito extrovertida, pode ir até 115. Então, desse 90 até 115, a gente pode fazer de acordo com o perfil e com o gosto de cada paciente, beleza? Ainda em relação às medidas estáticas do nariz, olha aqui, ó, nesse livro de anatomia, do Tratado de Rinologia da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia, olha aqui, ó, tem uma medida legal aqui. A altura do nariz é 67% do comprimento. Então a gente pega o comprimento, a altura é 2/3 dessa medida do comprimento. Outra medida padrão que faz parte da análise das medidas da face do nariz é o nariz. Ele é um triângulo equilátero. Nós achamos a altura. A altura é 2/3 do comprimento. O comprimento a gente acha porque é o mesmo tamanho da raiz do nariz até o queixo, é o mesmo tamanho que uma linha da sobrancelha até o início do cabelo, a gente acha o comprimento. E o comprimento, a altura tem 2/3, com isso a gente acha a altura. Agora mostra aqui, ó. O nariz é um triângulo equilátero na sua base, na visão de base. Sem contar que essa largura daqui a aqui é a mesma largura
que um cantinho ao outro do olho, beleza? Agora, para você fazer o fecha nisso tudo, então tem medidas que são padrões, que são as medidas estáticas. Largura, essa largura é a mesma dessa largura, esse comprimento é o mesmo desse comprimento, que é o mesmo desse, são medidas padrões. Agora, o ângulo nasolabial e o dorso, eles podem ser variáveis. Você pode pegar um dorso reto, um dorso curvo ou bem curvo. Esta curvatura do dorso e esse ângulo, se ele é mais alto, mais empinado ou menos empinado, depende do gosto do nosso convidado que vai fazer a rinoplastia. Aí que entra a magia do perfil psicocomportamental. Através dos 4 tipos básicos de perfil comportamental que a gente passa com a psicóloga antes, além da gente falar uma linguagem mais adequada para cada perfil e melhorarmos a nossa comunicação com você, além disso, o perfil psicocomportamental nos permite traçar um perfil de nariz em relação ao ângulo nasolabial e ao dorso mais próximo daquele perfil. Vou dar exemplos. Nós temos 4 perfis básicos: o dominante ou executor, o influente ou comunicador, o estável ou planejador e o complacente ou analítico ou inteligente. Esses perfis demandam um tipo de nariz diferente. Vou dar uns 2 extremos. Por exemplo, uma pessoa comunicadora, ela é extrovertida. Ela quer um nariz o mais moderno possível, com o ângulo nasolabial alto, bem arrebitado, com aquela curvinha. É o oposto de um perfil analítico, que é aquela pessoa mais fechada, é uma pessoa metódica, é uma pessoa mais tímida. Essa pessoa, ela quer um nariz mais natural, com o dorso mais reto, o ângulo ela quer 100 graus, 95 graus, ela não quer um ângulo muito alto, muito empinado, porque é o perfil da pessoa. Olha que sacada legal. Quando, por exemplo, uma pessoa, uma jovem, quer um nariz, que ela tem um perfil muito analítico, muito tímido, muito fechado, e quer um nariz muito moderno, aí a gente tem que falar com a psicóloga e ver o que está acontecendo. Porque aquele perfil dela não é de pedir um nariz tão moderno. Aí geralmente pode ser, por exemplo, uma mãe dominadora, que ela quer fazer o gosto da mãe, ou às vezes um companheiro, um namorado, quer fazer o gosto de alguém, ou saiu de uma relação, quer fazer o nariz parecido com a fulana. Isso é um perigo. Então, esse perfil psicocomportamental é maravilhoso nesse aspecto também. Porque quando a pessoa está pedindo um padrão de nariz muito diferente do seu perfil, que foi nos dado pela avaliação psicológica, a gente vai atrás de ver o que está acontecendo para tentar chegarmos num nariz mais adequado para aquele perfil. Então, resumindo agora, qual é o nariz ideal para você? Depende das suas queixas, depende das suas medidas, depende do que você quer e depende do seu perfil. Com tudo isso junto, a gente faz uma simulação junto com, depois dessa anamnese, dessas medidas todas, e te apresenta para ver se é aquilo que você quer. A simulação é muito importante, por quê? Quando a gente fala alguma coisa, a gente pega e faz uma imagem mental e projeta. Por exemplo, o nariz com a curvinha média. De repente, a sua curva média na sua cabeça é diferente da minha. Aí você faz uma simulação, aquela imagem é a mesma, nós estamos vendo a mesma imagem. Aí não tem o perigo de sair uma distorção. A gente minimiza os erros e faz um nariz mais adequado possível para você. Então, a gente junta as suas medidas, com o seu padrão facial, com as suas queixas, com o que você quer, com o seu perfil e além disso a gente coloca isso num modelo simulado para você para ver se realmente é aquilo que você quer. Então, é desta maneira que a gente faz como que é o título da apresentação. Como saber qual rinoplastia se encaixa com o formato do meu rosto. Desta maneira, a gente sabe qual é a rinoplastia que melhor se adapta ao formato do seu rosto. Beleza, beleza? Ó, aproveita aí, dá um like aqui, porque através desse like, o mecanismo de busca aí vai nos apresentar para mais gente. A gente chega com essa informação legal para mais pessoas, tá? E deixe seu comentário, se inscreva para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Toda quarta agora vai sair vídeo no YouTube. Beleza, beleza? Um abraço!